querendo para perder essa desconfiança é o que eu e ele estamos trabalhando para levar a voltar a ter uma comunicação entre a polícia e a comunidade. A polícia militar é muito difícil de comunicação pelo militarismo de uma forma geral, uma postura diferente, né? Os protocolos todos. E a polícia civil, por fazer investigação e tudo ser muito sigiloso, tudo pode queimar uma operação, queimar uma investigação, também tem dificuldade de comunicação. Então, o que eu prego hoje em dia é que a gente está no momento que a gente tem de um lado comunidade, favela, quebrada, puta, porque acredita que a polícia é muito truculenta, e do outro lado a gente tem a polícia puta, porque todo dia sai de casa para dar a vida pelo próximo e essa sociedade aqui desconfia. Esse é o problema que as pessoas, os jovens que estão chegando na internet, têm que colocar os dois lados para conversar. Quebrada e polícia, para chegar. Todo mundo quer a mesma coisa. Só que tá todo mundo de biquinho. Eficiência, é questão de eficiência. Você acha que é efetivo o policial chegar, esculachar, ser um brucutu, ser um cara chuto, um cara totalmente indelicado, ilegal? Não é eficiente. Não é. Porque se o serviço dele é servir as pessoas, servir e proteger, e se ele não serve e protege, ele apenas faz o mal, qual é a eficiência do trabalho dele? Entendeu? A gente não é contra o funkeiro. A gente não é contra a quebrada. Pelo contrário, eu adoro funk. Eu também. Eu, vim da favela. Meus parentes ainda moram em favelas. Pelo Rio de Janeiro, obviamente, eu posso falar quais favelas. E se eu fizer um trabalho contra a favela, eu estou fazendo um trabalho contra mim, contra o da Cunha. Então não faz sentido esse pensamento policial que nós somos contra a favela. Não estou falando que todos pensam assim. Não, estou falando da polícia ideal, da verdadeira polícia. É servir o pobre, servir o humilde. Porque, sinceramente, da Cunha, o rico precisa de proteção? Sim, mas o rico tem carro blindado, o rico tem mansão, o rico tem segurança privada. E agora, e um morador pobre da Rocinha? De Paraisópolis, tem tudo isso? Não. Você quer um dado mais simples? Você pega um morador da Rocinha, vamos pegar aqui, um morador da cidade de Tiradentes, uma quebrada de São Paulo da Leste, com 20 anos de idade, foi criado lá. Pega um outro com 20 anos, criado em Ipanema, lá na Tu. Eu pego o meu criado na quebrada, na cidade de Tiradentes com 20, e o outro em Higienópolis, bairro de classe média alta. Pergunta quantas vezes cada um tomou mão pra cabeça na vida. Faz a medida. O da Rocinha fala, quantas vezes? Todo dia, dia sim, dia não. Por quê? Porque a polícia tá aqui, porque, né? Enquanto o outro fala, 2 vezes. E a segunda vez, ele até falou que estava desconfiando que eu pratiquei um crime. Você entendeu? Porque o jovem burguês, o jovem playboy, ele tomou 2 abordagens firmes dentro do procedimento atual, ele vai falar daquilo o resto da vida, porque ele não se conforma. Enquanto do outro lado, esse cara que o Gabriel tá falando, ele toma dia sim, dia não e não pode abrir a boca. O problema está... Entendeu? E não pode nem abrir a boca. Da Cunha, não sei se você concorda comigo, mas o problema não está na abordagem, o problema está na motivação. Abordagem é procedimento policial? Sim, tem que abordar. O policial não tem que ir pra rua ficar comendo rosquinha, ficar comendo sonho. Não, o policial tem que ir pra rua trabalhar. Mas qual a motivação dele abordar alguém? Fundada suspeita, artigo 244. 244 do CPP. E o que diz a fundada suspeita? Meu irmão, se existe a fundada suspeita, o cara tem que trabalhar. Mas se não existir, como o caso que você me apresentou agora da bicicleta. Então, aí vamos falar da fundada suspeita. A fundada suspeita, tá lá, artigo 244 do CPP. O policial poderá realizar a busca pessoal quando ele tiver fundada a suspeita de que o monarca está portando... Eu estou te falando o artigo da lei, tá? Eu estou dizendo, ele está portando arma ou corpo de delito. Arma é uma arma, corpo de delito é o produto de algum crime. Então ele acabou de roubar, de furtar. Então assim, quando o policial decide por ir abordar, ele, na cabeça dele, acredita que ele ou está praticando um crime ou acabou de praticar, ou está com a materialidade de um crime. Senão, eu não tenho o direito de mandar ele parar e revistar. Sim. O meu poder de polícia surge quando eu suspeito. Só que naquela abordagem do moleque, o cara é negro, tal, dando rolê de bike. Ele fala assim, aí um conformismo dele assim, mas por que você suspeitou de mim? Pô, tu tá me abordando por quê? Eu tava dando rolê de bike. Então aí você tem o conceito da fundada suspeita viciado. Entendeu? Porque... Tá entendendo como é complexo? Agora é subjetivo essa fundada suspeita. Então, e se você coloca até critério objetivo... Até certo ponto. Vai lá. É subjetivo até certo ponto. Mas não pode ser subjetivo ao ponto racial.
Ao ponto de cor. Essa não pode ser subjetividade, Não, isso é racismo. existe um critério objetivo, concorda comigo? É subjetivo barra objetivo. Mas esse critério objetivo ele é formado pela nossa experiência. Então, o Gabriel, se a gente sabe o comportamento de um cara que acabou de praticar um crime, roupas... Quer um exemplo bom? Olha só. Andar de casaco na rua é ilegal? Não. Naturalmente gera fundada suspeita? Não. Agora, descer de uma biqueira num calor de meio-dia, com um casaco cheio de volume, gera fundada suspeita? De que está transportando o corpo de delito. De que está com arma. Sim. Entendeu? Então, a abordagem, ela depende da tal da fundada suspeita. Esse que é o problema. O brasileiro não sabe o que é fundada suspeita. Então, o brasileiro não sabe por que ele é abordado. Né? E o policial, na hora de formar o conceito, muitos policiais, tu vai concordar comigo, não param para ler de novo o artigo e entender que assim, não é assim, ó, eu saí pra rua para trabalhar. Pô, cara, tenho que produzir. Eu sou polícia, tenho que produzir. Vou abordar 30 pessoas. Aí saio olhando as pessoas na rua, falo, esse cara tá esquisito, vou abordar. Esse cara tá esquisito, não é fundado suspeita. Pra eu ter o direito, eu tenho que falar, esse cara acabou de praticar um crime. Entendeu? Então, quando o policial parte pra abordagem, ele tem que acreditar que acabou de acontecer um crime. Então, a polícia, nós policiais, nunca a gente pode esquecer do conceito da lei. Com certeza. E é bacana também a comunicação policial. Eu acho que falta entre os nossos pares é a comunicação. Às vezes, existe realmente a fundada suspeita. Ele não está abordando nem porque ele quer, porque ele foi chamado via... Isso, perfeito. Via rádio, via assinatura da PM. Tem um cara de bicicleta no parque assim, sem camisa. Porque o cidadão fez o 90. Fez o 90. Mas o policial, muitas vezes, ele não é ensinado a explicar ao cidadão. Porque é o seguinte, ser abordado é algo chato. Muito. Quem gosta de colocar a mão pra cima, a depender do procedimento... Eu vou além, eu gosto de fazer... uma arma, não é que, sul, Gabriel, não é que ser abordado é um negócio chato. Ser abordado é a perda do direito de ir e vir. Sim. Você tá andando e de repente uma pessoa fala, parado, polícia, mãos pro alto. Naquele momento tu não anda mais, se tu andar de desobediência... Justamente. Você tá entendendo? A abordagem é um ato muito violento. É um crime contra a administração pública, uma ação incondicionada, independe do policial querer prender ou não. Olha, caralho! Aí. Que coisa. Os caras falam difícil mesmo. Né? Não, mas isso daí, uma vez eu tava... Assim, eu nunca... Todas as vezes que eu tomei dura, eu não tava errado. Tava tudo certo. Mas, então assim, todas as vezes que eu tomei dura, eu nunca fui esculachado de tomar tapa na cara, essas porra, isso aí nunca rolou. Mas teve uma vez, cara, que essa foi engraçada, lá em Curitiba. Tava de madrugada, na época que lançaram o Pokémon Go. Aí tava de madrugada, eu tinha um linha preto. Tô no Pokémon na rua. Não, calma. Puta cena ridícula. Você tá imaginando? Eu tenho raciocínio. Eu já imaginei a cena ridícula dele com o celular de madrugada. Com o celular. O polícia falou: o gordo tá muito louco. O gordo tá muito louco falando com o celular, porque o polícia não sabia que existia Pokémon Go. Você acha que o polícia fica brincando de Pokémon? Então, mas calma, vocês já tiraram todas as conclusões antes de eu contar a porra do caso. Tem que ser preso. Acabou. Esteja preso. Tava eu mais 2 amigos e a gente tava catando Pokémon e fazendo um vídeo pra postar depois na internet. Tem vergonha. Bagulho de zoeira. Aí eu tava com a faixa do Rambo na testa e o caralho. Aí tamo dentro do carro, né? Aí lá eu morava em Curitiba, em Santa Felicidade, daí tem um terminal lá de ônibus e uma porrada de táxi. E eu vim com um carro preto devagarzinho, que os moleques estavam, não, para, vai devagar aqui, que aqui tem um bagulho, não sei o quê. Aí fui devagar, não sei o quê. Aí encostei o carro. Não, tava dentro do carro ainda, encostei o carro. Ficamos dentro do carro, fizemos umas paradas ali, não sei o quê. Daqui a pouco eu desci, fui do outro lado da rua, fiz o que tinha que fazer, voltei pro carro. Aí fui lá no centro de Curitiba, na praça lá, fizemos umas paradas na volta. Um carro da PM me parou. Eu tava na esquina de casa. O carro da PM parou, os caras já com as armas, não sei o quê. Pô, desce do carro, blá, não sei o quê. Eu desci. Não, tá tudo certo aí. Ele, pô, o que vocês estão fazendo aí? Aí eu, porra, tu não vai acreditar. Mas eu tô fazendo um vídeo aqui, eu tô gravando uns vídeos de Pokémon Go, tamo caçando Pokémon. Aí o PM olhou assim pra mim. Você tinha que 12 anos, 11? Cara, não foi nem há 4 anos atrás. O Pokémon Go é de 4 anos atrás. Não é possível, cara. Aí, mais de 30, cara, eu e 2 malucos grandão dentro do carro.
Aí os caras... Como que o policial vai acreditar nisso? Você me fala, como o Se policial sou vai eu, acreditar nisso? se sou eu na rua, eu ia olhar e falar assim: o que o gordo tá correndo atrás do celular aí andando que nem um louco? Rogerinho ia olhar e falar: ô doutor, ele falou que tá caçando Pokémon. Eu ia falar: não conheço essa porra de Pokémon. Que droga nova é Leva essa? esse gordo pra delegacia que ele tá muito louco falando com o celular. Eu ia levar pra delegacia, fazer o exame de droga, ver se tava... ia dar uma Aí, geral. então, mas eu não tinha nada. Tava com 100% limpo. Aí os caras pararam... Porra, limpo, andando, falando sozinho no celular. Ah, mas assim, eu tava só Eu acho que é maluco. quanto mais, cara. O que é isso, quanto mais? Explica pra ele. O que é quanto mais? Não, segue aí. Aí eu tava lá, aí os caras vieram, aí era até uma mulher que tava no comando ali. Aí eu fui falar com ela, cala a boca. Aí eu já fiquei calado, né? Tá bom. Aí os moleques na parede, com a mão na parede, o caralho, e eu tava junto com o polícia porque ele tava revistando o carro. Aí ele, pô, tem droga? Pô, não tem droga. Tem isso aqui? Só não tem Pokémon. isso aqui. Pô, tem essa câmera aqui, ó. A gente tava usando essa câmera aqui pra gravar, pô. Aí ele pegou a câmera assim e falou assim: caralho, tava caçando Pokémon mesmo? Caraca. Aí eu, tava. Ele fez assim mesmo. Caralho. Ele falou que eles estavam procurando a gente ali porque eu passei devagarzinho perto do ponto do táxi e parei, assim, de forma suspeita. Eu entendo. Que horas? De madrugada, devia ser umas Atitude 3 horas da suspeita. manhã. Você acha que Você imagina- Mas eu não fiquei Não é puto. normal, é, eu não não é- acho que não é sabe- habitual. Não. Sabe é habitual. aquela vovó que não dorme, que tá às 3 horas da manhã na janela com o celular? Passou você falando sozinho e pulando no mato atrás de Pokémon. Ela ligou e falou: policial, tem um cidadão aqui andando, falando sozinho, pulando no meu mato. E o coitado do policial teve que ir lá atender a ocorrência. Não, isso é verdade. Ele Desculpa, teve- policial. Mas eu entendo total. Sabe o que é o entendo pior? total. Ele explicar isso para a central da PM. É, isso aqui. Como é que explica isso? Maré zero, maré Ô, zero? Copom aqui. Maré zero, então. Negativo pra furto aqui, era caçada de Pokémon a ocorrência. Aí tá o coronel te ligando. Tu tá de sacanagem comigo, soldado? Não é sério, Chefe, coronel. é, chefe. É lá do Flow de São Paulo, Aí tava tamo caçando rico. Pokémon, tal do Igor. O amigo dele que é meio diferente, mas coronel era pra não o vai outro tá acreditar. caçando, não era esse. Meu comandante não iria acreditar. Ele ia achar que eu estava, sei lá, tirando a cara dele. Eu não ia fazer isso, eu já ia olhar e falar: leva que eu não vou nem falar com ele. Falei, pulando no mato sozinho, 2 da manhã, com essa cara de Voltando pau. nesse papo, o que falta, eu acho que pra gente, até um defeito nosso, eu coloco dos nossos ombros, é a falta de comunicação e explicação. Abordou? Acabou? Tá ok? Porra, meu chefe, eu gosto de falar, meu chefe, meu patrão, cara, me desculpa aí. Valeu aí pela colaboração, cara. Eu te abordei por esse motivo, Isso. tá bom? Acabou. E por causa desse motivo, eu já aprendi outras pessoas. Foi uma fundada suspeita, não me leve a mal. E vida que segue, e vamos trabalhar. Muito melhor ser abordado pelo policial do que pelo bandido. Muito melhor. O Coronel Telhado, ainda a gente estava batendo um papo, ele falou da questão do cartão. Por mais que hoje em dia tudo seja celular, tal, esteja ultrapassado o cartãozinho, mas ele recomenda assim, terminou o policial ter um cartão, com o nome, telefone Bacana. e tal. Terminou a abordagem, ó, foi uma abordagem para sua segurança, a gente Sim. teve uma chamada 90, eu sou o delegado da Pô, Cunha, bacana. tá aqui Polícia meu cartão. comunitária. Acabou. Polícia Acabou. de proximidade. Esse cara não vai falar que tomou uma dura. Esse cara vai falar que foi abordado pela polícia. Esse Não, nosso isso não é cartão madura. maneiro. Não, é uma coisa. Você entendeu? É essa quebra de gelo. Na história do vídeo, o cara desce e fala assim: parado, polícia, mãos para o alto. O abordado fala: eu? Ele fala: é você, mão para o alto, abordagem. Ele falou: mas por que eu tô abordado? Por que eu tô sendo abordado? Aí o policial fala: porque eu tô mandando, porra. Aí acabou a fudeu. ocorrência. É. Acabou a ocorrência. Porque eu tô mandando. Aí o moleque já. O abordado já fala: como assim? Porque tu tá mandando? Tem que ter um motivo pra tu me abordar. Não é porque tu tá mandando. Só Não que é o rei da rua, Só que né? o momento desse debate, o Gabriel sabe disso, é pós-abordagem. Sim. Então, assim, a partir do momento que o policial levou a mão até o coldre e começou ali, você tá num risco. Então, o policial tem que falar: calma, cidadão. No final da abordagem, vou explicar o Isso aí. motivo. Agora você vai cooperar para a sua segurança Verdade. e de todo mundo que está aqui Que em não volta. tem como o policial, na hora que ele. Se ele tá abordando, teoricamente, Ele- tem uma fundada suspeita. Não tem como eles fazer uma explicação jurídica por o motivo Começou. da abordagem, Acaba. entendeu? Concorda comigo, da Cunha? É isso. Não tem como, na você hora. parar no meio da abordagem, os caras sacam e te mata. É. Como vai aquele puxar policial da um livrinho Lifica. de código de lei. Lembra aquele policial da Lifica que foi abordar um indivíduo, meu chefe, perdi na moral aqui, ó, sou cidadão,
pode me abordar, eu perdi aqui. Vai perder o quê? Perdeu o quê? Não, meu chefe, tô tranquilo aqui, pode me abordar, eu perdi minha liberdade e tal, aqui, ó. Direito de ir e vir. Tranquilo. O policial não entendeu, mas o que ele tá falando? Aí, do nada, ele foi, puxou a pistola Tchau. e matou o policial. Matou. Eita! Tem esse vídeo na internet. Abordagem. Aqui em São Paulo, recentemente, alguns meses atrás, a Polícia Militar foi abordar 2 homens e aí eles se identificaram como policiais civis. Isso acontece muito. E não era policial, que a gente chama de ganso. São os informantes que andam perto e que tentam se passar por policial. São falsos policiais. E aí eles falaram, não, a gente é da casa, relaxa, tal, não sei o que lá. Começaram, tem a arma, mas era arma fria. O policial pegou uma arma, eles falaram que era a polícia, deram uma carteira falsa. Minutos depois, quando o policial foi até a viatura para consultar no rádio, eles foram lá e executaram a polícia. E ainda tinha a carteira ainda falsa. Quando isso que a população tem que entender que quando o policial decide por abordar, ele pode estar abordando um cidadão ou ele pode estar abordando um cara que é o Pedrinho Matador. Uma pessoa perigosíssima. Então, quando ele fala parado, começou, não questiona o policial. Segue o procedimento, terminou o procedimento que o Gabriel falou. Obrigado, assim. Aí você chega no policial e fala, pô, por que eu fui abordado? Ó, você não foi... E outra coisa que eu achei muito interessante do Coronel Telhado, né? Policial preparado. Ele falou as questões raciais, né? A gente está na era do mimimi. Eu entendo que tem várias questões raciais importantes, mas assim, eu acho que a gente tem que estudar e trabalhar e correr atrás. Mas, né? Enfim. Mas aí, dentro disso, o cara... Pô, parado, polícia, tá me abordando só porque eu sou preto. Um bom policial, ele vai virar e falar assim, cidadão, a gente começou um procedimento de abordagem, ao final ele explica o motivo. Isso. Não, é só porque eu sou negro. Ele falou, cidadão, só porque eu sou negro. Cidadão... Então, na educação, ele fala, porra, ele não está me abordando porque eu sou negro, ele me chamou de cidadão 3 vezes. Então, aquele racismo que o cara queria inflamar também não vai. A educação e o bom senso quebram tudo. Tanto de um lado quanto do outro. Mas aí, o que tanto enche o saco? O policial, por vezes, na abordagem, são coisas delicadas que ele oprime o outro lado que está sendo abordado. E o abordado, ele também tem que saber se portar de uma forma e conhecer o procedimento para saber a hora que tem que questionar. Sabe como muda isso radicalmente? É um dos meus projetos que eu estou elaborando. Mudança cultural e também de conhecimento. Na escola hoje existem noções básicas de direito, de cidadania. Não tem hoje. Cidadania mais. Não sei se aqui em São Paulo tem, no Rio de Janeiro não tem. A criança, o adolescente vai para a escola e não aprende nada. Nada. Ele tem que ter noções de direito, ele tem que saber os seus direitos. O artigo 5º da Constituição Federal deveria saber de cor. Infelizmente, os nossos cidadãos... Eu até mesmo não sei nem do que ele tá falando. Eu nem sei qual que é o artigo. Não, Vocês têm que saber. Então, assim, ó, e direitos, Gabriel, desculpa, obrigações também, né? Obrigações. O brasileiro gosta bastante de direitos, ele não gosta de obrigações. Sim. Quem gosta, né? Mas assim... Mas noção de cidadania é saber cidadania, direitos e deveres. É direitos e deveres, é Isso cidadania. Sabe o que eu tô fazendo de legal? Já aproveito para fazer a propaganda do canal. Galera que quiser se inscrever agora no canal Delegado da Cunha. É verdade. Eu tô soltando a cada 3 dias uma aula de cidadania de 10 minutinhos. Bacana. O que é a polícia? Qual a diferença da PM para civil? O que é a Constituição? Pra gente... conhecimentos básicos. Não é pra gente humilde, é pra qualquer um. Mas são conceitos básicos de direito que a pessoa tem que saber para entender o parlamento, o funcionamento do país, porque as pessoas não sabem. Não Então, sabe, vocês, olha só, vocês são pessoas inteligentes, mas não se debruçaram ainda no artigo 5º, artigo 6º, artigo... Viu como é que militar fala? Não se debruçaram ainda. Mas é importante, sério, é importante para vocês, para a vida de vocês e também para os seus amigos, vocês explicar e também entender a motivação do trabalho da polícia, a motivação também da abordagem. Cara, isso iria fazer o Brasil muito melhor. Com certeza. Qual que é o artigo 5, no final das contas? Então, é o direito à vida. Tu pega... São quantos? 53? Mais. São... Por aí. 53, 55. Basicamente, é o que... São os seus direitos. Chama direitos e garantias individuais do indivíduo. Você tem. Direito de ter uma casa, direito de ir e vir, liberdade de expressão, Direito liberdade de reunião. Aqui, roubar suas coisas. A gente tem um direito Direito ter uma de propriedade. Sim. Direito de ter sua propriedade. De ter propriedade. Ter a propriedade. Sim, não é todo mundo tem direito a uma casa. Não. Direito de ter a propriedade.
o direito de se reunir, o direito de associação. Direito de se Então- manifestar, direito de se expressar. Quando a gente está aqui fazendo algumas críticas, né? O que garante? O artigo 5º, que é o direito de se manifestar. A gente vai para uma manifestação, direito de reunião, que não pode ir armado, que existe o salvo. O artigo 5º, o que eu tô falando? O artigo 5º, ele traz todas as garantias do indivíduo perante o Estado. Então, assim, e na nossa Constituição, complementando, é o contrário, porque como a gente veio de uma ditadura, a nossa Constituição, antes dela falar da divisão de poderes executivo, legislativo e judiciário e da divisão de competências entre a federação, os estados e os municípios, antes disso, ela já fala quais são os direitos do indivíduo. Por isso que chamam de Constituição Cidadã. Então a nossa Constituição ela é fortíssima. Ela começa já falando, ó, você tem direito, ninguém pode invadir sua casa, você tem direito de ir e vir, você tem direito de reunião, que foram os direitos perdidos na época da ditadura do AI-5. Então assim, como é que um cidadão não sabe os deveres e direitos básicos que estão na Constituição? Aliás, tem muita gente que não sabe o que é tal de Constituição, né? Verdade. O que garante é vocês trabalharem aqui tranquilos, sem a polícia quebrar tudo, entrar aqui e fazer uma revista, do nada aqui. A polícia pode fazer isso agora? Só se tiver um Agora mandato, pode, né? porque tá todo mundo aqui dentro. Não, mas o que garante é o artigo 5º, entendeu? Porque